Aubameyang tem chance, De Ossa, Crespo, os 3 assuntos principais do nosso vídeo. Então, ó, dedo no like. Vamos embora, então vamos falar logo de Crespo. Calma, não buzina não, calma, tá começando o dia, não fica muito nervoso não, meu garoto. Hernan Crespo, conversei ontem com uma fonte ligada ao técnico e uma outra ligada ao Vasco da Gama. E as duas falaram a mesma coisa. Então, ouvi os dois lados. Não rolou nenhuma negociação. O que eu sei é, o nome do Crespo foi falado lá atrás, quando ainda o Renato não tinha vindo. Depois não houve nenhum papo nesse momento, só se algum intermediário foi procurar em nome do Vasco. O Vasco não autorizou ninguém, não rolou negociação. Até uma pessoa brincou comigo assim, uma terceira pessoa ligada ao mundo da bola, falou assim, pô, Fábio, pelo que eu sei, o Vasco não queria e ele também não queria, então ninguém quer. Então é isso, beleza. Então não houve negociação, ninguém quer, vida que segue. Bom, sobre Nelson De Ossa, vamos lá, colombiano, volante de 26 anos, que fez um bom campeonato pelo Toluca em 24, foi vendido para o Monterrey em 25 por 5.750.000 euros, valores que estão no Transfer Market. Depois, ele, uma boa temporada no Monterrey, foi comprado em 25 pelo Betis. Bom, o Betis não utilizou tanto o atleta, né, que tem uma característica de 5/8, porém, no Monterrey, onde ele teve o melhor momento, ele jogou de 8/10. Aquele é um Thiago Mendes, camisa número 8, que pisa na área, que faz gol. Então, o De Ossa tem essa característica, ambidestro, chuta de média e longa distância, tem visão de jogo, joga de cabeça em pé, sai para o jogo. O vídeo é muito bom. Quem acompanha futebol, e conversei com algumas pessoas que viram jogos dele, também elogiaram. E a negociação, o que eu sei, teve o papo já com o atleta. O jornal Marca, e ontem até o próprio Leonardo Baran falou sobre isso, publicou que entre o atleta e o Vasco está tudo certo, falta o acerto com o Betis. A informação que eu tenho é, o Vasco fez uma proposta de 8 milhões de euros no fim de um contrato de empréstimo. Normalmente, como é que o Vasco tem agido? Contrata por empréstimo com a opção de compra. E aí o Vasco sinalizou, Betis, olha aqui, você pagou 11 milhões, você não vai reaver esse investimento. Né? O jogador não fez uma grande temporada pelo clube espanhol, jogou 20 dos 38 jogos, não fez gol nessa temporada. E o Betis vê com bons olhos uma negociação. O Vasco sinalizou, traz para cá, empréstimo no final, se ele performar com metas, eu pago 8 milhões de euros. Essa é a informação que eu tenho. Entre Vasco e De Ossa, a informação do Marca é que está tudo certo e o Vasco já teria um acerto com esse atleta. Porém, o que causa estranheza para mim é que o Vasco ainda não fechou com o novo treinador. Falei do Crespo, Crespo não vem. Pô, mas e aí? Quem é o novo treinador? É o Roger Machado? É o Vojvoda não vem, tá, gente? O Vojvoda até no nome que a gente tinha falado no outro dia aqui, o Vojvoda está no Racing. Mas quem está no mercado ou quem está empregado, né? Quem vem? Quem vem tem que aprovar o nome do De Ossa ou de qualquer outro atleta, porque senão vai de novo sentar num problema. O time já é o do Diniz, montado pelo técnico Fernando Diniz, que foi embora. O Renato chegou 3 meses, reclamou, mas era o elenco. Não dá para mudar todo mundo. E aí? Quem é que vem para assumir? Crespo não vem, o Vasco nem procurou. Quem está empregado é estrangeiro, é brasileiro. O que me foi dito ontem, olha, o Vasco está olhando o mercado, não tem predileção, agora é só estrangeiro, agora é só brasileiro. Perfil, aí eu perguntei para uma pessoa ontem, falei, cara, mas e perfil? Aí a pessoa ponderou assim, vamos dizer assim, perfil do Ancelotti, um exemplo. O Ancelotti não vem, o Ancelotti está empregado. Quem tem o perfil do Ancelotti? Não encaixa com esse elenco. Então, é um mapeamento de mercado. Então, sobre o De Ossa, a negociação avança, porém ela vai passar por alguns estágios ainda. Aubameyang. Notícia, salvo engano, gente, se eu estiver equivocado, me perdoe, mas chegou até mim, eu estou aqui nos Estados Unidos, acompanhando a seleção, que a galera do Atenção Vascaínos deu essa informação e eu respeito demais todo mundo que apura e trabalha de forma correta, como o canal comandado pelo Flávio Dias. Mas a informação que eu tenho, esse nome foi citado no ano passado, numa conversa, na concentração, num bate-papo, pós-jogo, né, como vários jogadores acima de 35 anos que poderiam um dia jogar no Brasil e que dariam um caldo, como a gente pensou que o Payet. Quando foi contratado o Payet, o que nós pensamos? Cara, o Payet
pô, vai arrebentar. O Coutinho, quando voltou, mais novo, vai arrebentar no Brasil. E não arrebentou, né? O Payet até rendeu mais do que o Coutinho, isso é uma discussão que a gente pode ter. O nome do Aubameyang também foi citado nessa conversa, mas de forma informal, não teve ninguém. E aí ontem, conversando com uma outra pessoa ligada ao Vasco, ela me disse o seguinte: Fábio, se algum emissário foi no Aubameyang para saber dele, se há interesse, não veio até o Vasco. E se foi até o Admar, que voltou de viagem, a direção não está sabendo. Porque são pessoas próximas à direção que me falaram o seguinte: olha, eu não ouvi ninguém da direção falar sobre isso. Então, meus amigos, a minha informação, e respeito toda a informação trazida por todos os profissionais que apuram, é que o Aubameyang, nesse momento, não foi tratado pelo Vasco da Gama. Antes de ir embora e falar sobre Ryan, para mim tem que ser o substituto do Rafinha, que está machucado na seleção brasileira. Para fechar, Ryan, para mim é um cara que tem que ser escolhido para jogar contra a Escócia, quarta-feira, lá em Miami, terceiro jogo da seleção brasileira. Evoluiu um pouquinho, o Haiti é muito fraco, o Brasil para mim está devendo, podia estar apresentando o melhor futebol, mas acredito que o Ryan tenha que ser o substituto. Dá velocidade, tem força, tem explosão, tem batida no gol, tem arranque pelo lado direito, vem por dentro, finaliza, tem que ter sequência. Senão não adianta, ninguém consegue performar se não tiver sequência. Tem o Luiz Henrique que pode entrar por ali, o Endrick acho muito pouco provável, o Endrick para mim disputaria a vaga com o Igor Thiago ou com o Matheus Cunha, que vai ser o titular, mas eu iria de Ryan. Claro, eu queria também, vou puxar para o meu lado, mas pelas características, pela força que ele tem, eu apostaria nesse moleque que para mim vai decolar na Copa do Mundo ainda e não vai ficar no Bournemouth. Essa é a impressão que eu tenho. Fala, torcida vascaína! Chegamos com as últimas informações do Gigante da Colina. Nesta terça-feira, 23 de junho de 2026, o Vasco vive uma semana decisiva nos bastidores. Após a saída de Renato Gaúcho, a diretoria acelera a busca por um novo treinador e já trabalha com alguns nomes no radar. O nome que ganha mais força nos bastidores é o do português Vasco Matos. Segundo informações divulgadas pela imprensa esportiva, o treinador agrada a diretoria e as conversas já foram iniciadas. A expectativa é que uma definição aconteça nos próximos dias. Enquanto isso, outros nomes também sendo avaliados. Além da busca por um técnico, o clube também passa por mudanças importantes na sua estrutura. O Vasco anunciou Fred Luz como novo CEO da SAF. A chegada do executivo é vista como um passo importante no processo de reestruturação e organização do futebol cruzmaltino. No mercado da bola, o Vasco continua monitorando possíveis reforços. Um dos nomes especulados é o do meia Rafael Veiga. Até o momento, não existe acordo fechado, mas o clube analisa oportunidades para fortalecer o elenco na janela de transferências. Outro nome que aparece nas notícias é o do meia Nelson Diossa. Segundo apurações da imprensa, o jogador agrada a diretoria e as conversas estão em andamento. A torcida aguarda com expectativa possíveis novidades nos próximos dias. Dentro de campo, o elenco já retomou os treinos visando a sequência da temporada. O objetivo é recuperar posições no Campeonato Brasileiro e fazer uma boa campanha na Copa Sul-Americana. A comissão técnica interina segue o trabalho enquanto o novo treinador não é anunciado. A expectativa da torcida é que as próximas semanas sejam marcadas por definições importantes: novo treinador, possíveis reforços, movimentações da SAF e o retorno das competições prometem agitar o ambiente em São Januário. Importante: as informações deste vídeo são baseadas em apurações de jornalistas, setoristas e veículos da imprensa esportiva que cobrem o dia a dia do Vasco. Alguns assuntos ainda não foram confirmados oficialmente pelo clube e podem sofrer alterações nos próximos dias.